Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Biolodúvidas, o seu canal de biologia aqui do YouTube, que o professorzão aqui, Patrick Gomes, bota pra você aí, bota, né? Posta, bota, compartilha aulas de biologia para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior. E aqui no meu canal também tem divulgações de notícias científicas, tem aí o Biossaúde falando sobre doenças, sobre saúde, sobre o corpo humano, e também tem desabafos aqui do Patricão. Brother, o canal é completo para quem quer ficar mais inteligente, tá ligado? Então se inscreve aí no meu canal agora. E se você já é da casa, explode aí no botão do like, porque o like ajuda muito o canal a ganhar visibilidade, beleza? A aula de hoje aí dentro do curso Biolodúvidas pré-vestibular, o seu curso de biologia extensivo aqui no meu canal, para quem vai tentar os vestibulares deste ano. E nesta aula eu vou estar falando sobre a famosíssima, ou melhor, origem da vida, né? Que eu boto fé que esse ano vai cair algo sobre isso, porque a gente aí tá... Cara, doido, a gente tá vivendo a época de que daqui a pouco vão encontrar vida em outro planeta. Então é muito provável que caia questões que abordem a origem da vida, talvez em um planeta, se baseando no que aconteceu aqui na Terra. Então nessa aula de hoje eu vou falar para vocês das teorias que iniciaram esse pensamento acerca de como surgiu o primeiro ser vivo, e também vou estar comentando acerca do que é que hoje em dia a ciência mais acredita, certo? Eu fiz um compilado bem interessante falando sobre a teoria da biogênese e da abiogênese. O vestibular, quando vai cobrar essa habilidade, esse conteúdo, ele gosta de perguntar, ele gosta de citar uma situação e dizer qual foi o cientista que disse aquela afirmativa. Então, em um primeiro momento aqui nessa aula, a gente vai conhecer os cientistas da biogênese e da abiogênese, e depois a gente vai comentar aí acerca das três possíveis origens do primeiro ser vivo aqui na Terra. A teoria da panspermia, a teoria da evolução molecular e também, né, o próprio criacionismo. O criacionismo, por mais que não esteja no livro, também é uma teoria, pelo menos teológica, né, para quem crê em um Deus, que também faz parte, sim, de uma explicação da origem da vida. Certo? Então, sem mais delongas, bora entender essa bagaça agora. E se você não deixou o seu like, deixe, meu amigo, porque isso ajuda o canal a crescer pra caramba, beleza? Então, roda a vinheta Charles Darwin. Beleza, a primeira coisa que eu quero que você saiba é a diferença de abiogênese e de biogênese, que são as duas famosas teorias aí que eram muito debatidas há muito tempo atrás. A teoria da abiogênese acreditava que qualquer ser vivo qualquer não, né? Alguns seres vivos nasciam espontaneamente. Aqueles seres vivos que não se conseguia explicar ao certo o seu modo reprodutivo, então ele nascia espontaneamente. Então, sapo, cobra, enfim, vários seres vivos que... Gente, eu tô falando aqui de muito tempo atrás, ninguém sabia nem o que era ainda um organismo unicelular. Então, há muito tempo atrás, eles achavam que o ser vivo nascia espontaneamente. Existia um princípio ativo, e esse princípio ativo, ele estava inativado, e quando era ativado, aparecia um ser vivo de uma hora para outra. Uau, né? Essa é a teoria da abiogênese, que tenha calma, que vai ter aqui cara que fez experimento e comprovou de que ela é verdade. E do outro lado, a corrente da biogênese, aquela pela qual acreditava que todo ser vivo nasce a partir de outro, ou seja, a reprodução é o que faz com que os seres vivos apareçam. Patricão, e o que foi que fizeram para poder comprovar teorias da abiogênese e teorias da biogênese? Fizeram o seguinte, eu não vou colocar aqui datas, eu vou colocar só aqui o nome do cara e o que ele falou, que o vestibular é isso que cobra. Se liga, Jean-Baptiste foi o cara que criou a fórmula da vida. Esse maluquete aqui foi o que disse que se pegasse trigo, cano e pano e colocasse em um ambiente úmido ou escuro, depois de 21 dias apareceriam ratos. Então ele acreditava que os ratos
eles eram provenientes, ou melhor, dessa fórmula aí. Pano, trigo. Gente, é uma coisa tão bizarra que até a gente fica meio com receio de dizer. Mas basicamente era isso. Os ratos poderiam surgir em 21 dias a partir da mistura de alguns componentes. E, na moral, bicho, muita gente botou fé nisso, que ratos poderiam surgir espontaneamente. Em contrapartida, depois de um bom tempo, um cara chamado de Red, esse sim foi bem importante, porque o Red foi o primeiro cara, um dos primeiros, a formular um experimento que comprovava que os seres vivos não nasciam espontaneamente, e sim a partir de outro pré-existente. Ele foi aquele famoso cara que fez o experimento com moscas, ao qual usou dois tipos vou chamar isso aqui de tubo. Um tubo aberto e um fechado. Ele notou que o fechado não se desenvolviam moscas e o aberto se desenvolvia. E ele provou que as moscas elas nasciam de outras pré-existentes e que com a carne aqui aberta as moscas vinham se alimentar, depositavam seus ovos e os ovos eclodiam e nasciam as larvas e da larva acontecia a metamorfose e surgia a mosca, o que é correto. E muita gente acreditou nesse cara. Então, biogênese prova que o ser vivo nasce de outro pré-existente. Hoje nós sabemos que de fato isso está correto. Mosca nasce a partir de outra mosca. Entretanto, quando surgiu o primeiro microscópio feito por um cara chamado de Anthony von, eu vou chamar de Leeuwenhoek, mas eu não sei se é assim que se pronuncia, porque agora eu não me lembro. Então, Anthony von Leeuwenhoek, ele foi o criador do primeiro microscópio. Então, imagina, ninguém conhecia a vida microbiana e, de repente, cria-se um aparelho que é possível visualizar a vida microbiana. Então, pensou, cara, quem foi que deu origem a esses micróbios? Porque Leeuwenhoek observou bactérias, fungos, gametas. Então, surgiu isso. Os micro-organismos surgem como? Então, a teoria da biogênese, é claro, que defendeu que eles surgiriam espontaneamente, coisa que a biogênese até então não conseguiu provar o contrário. Até que um cara ainda, tá ligado? Ainda para comprovar que a biogênese poderia estar certo, o Lawrence Joubert, eu não consegui encontrar a foto desse cara, ele foi o primeiro a fazer um experimento com o caldo nutritivo. Pegou lá uma substância, uma sopa orgânica, e lá ele acabou descobrindo que talvez a sopa pudesse ser um princípio ativo para o surgimento dos seres vivos. Como seus experimentos não foram tão conhecidos assim, não é tão comum você encontrar esse cara aí em livros de biologia. Mas é claro que você encontra falando desses dois caras, John Neher, vou chamar de Nedjan, não sei se assim se pronuncia, e Lázaro Spallanzani, que foram dois caras que, através do experimento de Lawn e Joubert, conseguiram aí fazer uma briga acirrada para saber como surgia a vida microbiana. Então, de um lado, John Nedjan, ele defendia o seguinte, que se a gente aquece o caldo aqui aberto, depois de um certo tempo, quando o caldo esfria, lacra-se o caldo veda o caldo com alguma coisa. Depois de um tempo, se nós observarmos ao microscópio, lá irá existir diversos micro-organismos, diversas bactérias. E John acreditava que isso acontecia de modo espontâneo. Com o aquecimento do caldo, o princípio ativo ele era inativado. Após o caldo ser esfriado, o princípio ativo novamente era ativado, o que fazia com que aparecessem novos seres vivos. E muita gente botou fé nessa corrente. Até que um padre, Lázaro Spallanzani, ele provou que se o caldo for aquecido, fechado, ele foi esfriado, fechado e continuar fechado, quando você vai observar, você não consegue observar nenhum ser vivo. Lázaro provava que as bactérias que eram encontradas no caldo não estavam no caldo, eram bactérias externas que, por conta do caldo estar aberto, o vidro do caldo está aberto, elas acabavam entrando e colonizando. Entretanto, Nedjan rebateu dizendo que Lázaro aqueceu tanto o caldo
que bloqueou o princípio ativo e, infelizmente, Lázaro Spallanzani não soube rebater. Então, desse modo, a gente tem aqui o seguinte, que, acreditem, a teoria da abiogênese ganhou sobre a teoria da biogênese, através de John Edgar, onde provou que o ser vivo surge de modo espontâneo através de um princípio ativo, comprovando o que Aristóteles dizia há muito tempo atrás. E esse debate ele vingou ainda durante muito tempo, até que depois de muito tempo desse acontecimento, um cara chamado de Laurent Pasteur, para poder ganhar um prêmio aí na universidade, acaba aí criando um experimento baseado nesse do caldo nutritivo e de fato provando que o ser vivo surge a partir de outro pré-existente. Como você pode perceber, ele fez o experimento do gargalo do pescoço de cisne. Colocou o caldo nutritivo, deixa eu botar aqui o ponteirinho para ficar bonitinho. Pá. Colocou o caldo nutritivo nessa vidraria. A vidraria, por sua vez, teve o seu gargalo afinado, ficou no formato de pescoço de cisne. Porém, quando foi colocado para ser aquecido, não colocou-se nada vedando, ou seja, bactérias poderiam entrar dentro, tentar entrar dentro do gargalo. Então, o que foi que ele descobriu? Depois de um certo tempo que aqueceu, que esfriou, foi percebido que não existiam bactérias no caldo e sim no gargalo, e que essas bactérias elas vinham de um meio externo. Sem mais delongas, Laurent Pasteur foi ele o promotor, digamos, promotor não, né? Foi o cara que promoveu a teoria da biogênese, comprovando que de fato o ser vivo surge a partir de outro pré-existente. Graças a Laurent Pasteur é que podemos aí descobrir, podemos aí fazer hoje o processo chamado de pasteurização, que é quando a gente aquece uma substância para matar micro-organismos, ou também pode congelar uma substância também para matar micro-organismos. Então, graças a Laurent Pasteur, hoje nós temos o processo de pasteurização, onde foi provado que o aquecimento tem o poder sim de matar bactérias. Beleza? Só que surgiu a seguinte premissa: se o ser vivo nasce a partir de outro ser vivo, quem deu origem ao primeiro ser vivo? E é aí que a aula vai ficar agora mais importante, porque é esse ponto que eu quero que você saiba. Olha só, olha para mim. O que eu expliquei aqui para você foi a história, basicamente, das duas ideias, da biogênese e da abiogênese. Após acontecer todo esse debate dessas duas ideias, o debate central agora visava na seguinte premissa: se todo ser vivo surge a partir de outro pré-existente, quem deu origem ao primeiro ser vivo? Então, como iniciou-se a vida aqui na Terra? Três teorias são bastante conhecidas. Nós temos a teoria do criacionismo, onde uma divindade ela criou-se tudo que tem aqui na Terra. A segunda teoria é uma teoria chamada de teoria da evolução molecular, que é a que eu vou explicar na aula de agora, que é a teoria que diz que a Terra tinha uma composição, tinha uma atmosfera primitiva, e graças a essa atmosfera primitiva, a ocorrência de reações químicas que aconteceram nela promoveu aí, através da chuva, a descida de alguns elementos químicos fundamentais para a matéria orgânica, que na água aconteceu a reação e surgiu aí a primeira matéria orgânica. E a outra teoria, a que hoje vem, na moral, vem sendo muito aceita, é a teoria da panspermia, onde acredita-se que a Terra foi bombardeada por diversos corpos celestes e esses corpos celestes trouxeram a matéria orgânica necessária para a vida. Por que essa teoria ela é bem aceita? Porque já se encontrou aminoácidos em corpos celestes, como asteroides e outros tipos de corpos aqui agora eu não lembro o nome, meteoro, asteroide, cometa, essas coisas. Já foi encontrada matéria orgânica nesses corpos.
Então, pode ser que o vestibular cobre de você a teoria da atmosfera primitiva, que é aquela que vem nos livros do ensino médio. Nessa teoria, que foi proposta de forma independente por Oparin e por Haldane, a Terra tinha uma composição primitiva baseada em metano, em água, em amônia e em dióxido de carbono, e a reação dessas moléculas na atmosfera com os raios ultravioletas promoveu aí uma chuva de sopa nutritiva que caiu na água, e na água foi que aconteceu a união das primeiras moléculas, formando o que chamamos de coacervatos. Esses coacervatos, por sua vez, deram origem à primeira célula. Então, a teoria da atmosfera primitiva, que ramifica-se para a teoria da evolução molecular, parte dessa premissa, beleza? Um cara chamado de Stanley Miller foi o que provou para ver que se realmente isso acontecia. E de fato aconteceu. Stanley Miller fez o experimento semelhante ao que Oparin e Haldane tinham proposto e deu certo, velho. Conseguiu, através disso, produzir alguns aminoácidos. Entretanto, porém, sobretudo, outros componentes atmosféricos também podem dar origem à matéria orgânica. Por isso que essa teoria perdeu um pouco de credibilidade. E a própria composição que era defendida, como a amônia, dióxido de carbono e a água, acabaram também não sendo tão acreditadas, acabaram não sendo tão credibilizadas. E hoje em dia, a teoria da atmosfera primitiva consiste basicamente em uma Terra com a atmosfera rica em dióxido de carbono e sem amônia, provando aí que essa ideia ela vem mudando com o passar do tempo. Patrick, por que você está falando tão travando? Porque a minha cabeça está repleta de informações atualizadas. E essas informações atualizadas muitas vezes não vão cair no vestibular. Pode ser que caia no vestibular perguntando para você como possivelmente pode ter ocorrido o surgimento da primeira célula aqui na Terra. Você vai marcar que possivelmente aconteceu a união de coacervatos, porque provavelmente os vestibulares eles podem cobrar habilidades que ainda estejam no livro do ensino médio. A teoria da panspermia, que é aquela que eu acredito que aconteceu, ela não é tão explicada nos livros de ensino médio. Uma outra coisa que ainda não é bem detalhada é como aconteceu a origem da primeira célula. Não é tão detalhado não. A gente pesquisa, estuda, a gente vê que todos os dias aparecem novas evidências que comprovam como surgiu a primeira célula aqui na Terra. Então, o que é que você tem que saber para vestibular? Biogênese, abiogênese e as três teorias que seguem aí a ideia da origem do primeiro ser vivo aqui na Terra. A teoria do criacionismo, a teoria da evolução molecular e a teoria da panspermia. Ok, pessoas, essa foi mais uma aula informativa aqui do meu canal. Eu espero que você tenha gostado. Me cortou um pouco aqui nessa imagem, mas dá para você entender o que eu quis demonstrar. Se você não clicou no like, clique que dá tempo ainda. E apresente meu canal para seus amigos, beleza? No mais, fico por aqui. Beijo, valeu e até a próxima.